Capítulo 140. Volta da igreja. Ficando só, era natural pegar do café e bebê-lo, pois não, Senhor, tinha perdido o gosto à morte. A morte era uma solução, eu acabava de achar outra, tanto melhor quanto que não era definitiva, e deixava a porta aberta à reparação, se devesse havê-la. Não disse perdão, mas reparação, isto é, justiça. Qualquer que fosse a razão do ato, rejeitei a morte e esperei o regresso de Capitu. Este foi mais demorado que de costume. Cheguei a temer que ela houvesse ido à casa de minha mãe, mas não foi. Confiei a Deus todas as minhas amarguras, disse-me Capitu ao voltar da igreja. Ouvi dentro de mim que a nossa separação é indispensável e estou às suas ordens. Os olhos com que me disse isto eram embuçados, como espreitando o gesto de recusa ou de espera. Contava com a minha debilidade ou com a própria incerteza em que eu podia estar da paternidade do outro, mas falhou tudo. Acaso haveria em mim um homem novo, um que aparecia agora, desde que impressões novas e fortes o descobriram. Nesse caso era um homem apenas encoberto. Respondi-lhe que ia pensar e faríamos o que eu pensasse. Em verdade vos digo que tudo estava pensado e feito. No intervalo evocara as palavras do finado Gurgel, quando me mostrou em casa dele o retrato da mulher parecido com Capitu. Hás de lembrar-se delas, se não, relê o capítulo, cujo número não ponho aqui por não me lembrar já qual seja, mas não fica longe. Reduzem-se a dizer que há tais semelhanças inexplicáveis. Pelo dia adiante, nos outros dias, Ezequiel ia ter comigo ao gabinete, e as feições do pequeno davam ideia clara das do outro, ou eu ia tentando mais nelas. De em volta, lembravam-me episódios vagos e remotos, palavras, encontros e incidentes, tudo em que a minha cegueira não pôs malícia, e aqui faltou o meu velho ciúme. Uma vez em que os fui achar sozinhos e calados, um segredo que me fez rir, uma palavra dela sonhando, todas essas reminiscências vieram vindo agora, em tal atropelo que me atordoaram. E por que eu não os esmaguei um dia quando desviei os olhos da rua, onde estavam duas andorinhas trepadas no fio telegráfico? Dentro, as minhas outras andorinhas estavam trepadas no ar, os olhos cautelosos que se desfiaram logo, dizendo-me uma palavra amiga e alegre. Contei-lhes o namoro das andorinhas de fora e acharam-lhe graça. Escobar declarou que para ele seria melhor se as andorinhas, em vez de trepadas no fio de arame, estivessem à mesa do jantar cozidas. Nunca comi os ninhos delas, continuou, mas devem ser bons. E ficamos a tratar dos chins e dos clássicos que falaram deles, enquanto Capitu, confessando que a aborrecíamos, foi a outros cuidados. Agora lembrava-me tudo que então me pareceu nada. Capítulo 141. A solução. Aqui está o que fizemos. Pegamos em nós e fomos para a Europa. Não passear nem ver nada, novo nem velho. Paramos na Suíça. Uma professora do Rio Grande que foi conosco ficou de companhia a Capitu, ensinando a língua materna a Ezequiel, que aprenderia o resto nas escolas do país. Assim regulada a vida, tornei ao Brasil. Ao cabo de alguns meses, Capitu começara a escrever-me cartas, a que respondi com brevidade e sequidão. As dela eram submissas, sem ódio, acaso afetuosas, e para o fim saudosas. Pedia-me que a fosse ver. Embarquei um ano depois, mas não a procurei, e repeti a viagem com o mesmo resultado. Na volta, os que se lembravam dela queriam notícias, e eu dava-lhes como se acabasse de viver com ela. Naturalmente, as viagens eram feitas com o intuito de simular isto mesmo e enganar a opinião. Um dia, finalmente... Capítulo 142. Uma santa. Entenda-se que se nas viagens que fiz à Europa, José Dias não foi comigo, não é que faltasse vontade. Ficava de companhia tio Cosme, quase inválido, e a minha mãe, que envelheceu depressa. Também ele estava velho, posto que rijo. Ia a bordo despedir-se de mim, e as palavras que me dizia, os gestos de lenço, os próprios olhos que enxugava, eram tais que me comoviam também. A última vez não foi a bordo. Venha. Não, eu não posso. Está com medo? Não, só não posso. Agora adeus, Bentinho. Não sei se me verá mais.
Creio que vou para outra Europa, a eterna. Não foi logo. Minha mãe embarcou primeiro. Procura no cemitério de São João Batista uma sepultura sem nome, com esta única indicação: uma santa. É aí. Fiz fazer essa inscrição com alguma dificuldade. O escultor achou-a esquisita. O administrador do cemitério consultou o vigário da paróquia. Este ponderou-me que as santas estão no altar e no céu. Mas perdão, atalhei. Eu não quero dizer que naquela sepultura está uma canonizada. A minha ideia é dar com tal palavra uma definição terrena de todas as virtudes que a finada possuiu na vida. Tanto é assim que, sendo a modéstia uma delas, desejo conservá-la póstuma, não lhe escrevendo o nome. Todavia o nome, a filiação, as datas. Quem se importará com datas, filiação ou nomes depois que eu acabar? Quer dizer que era uma santa senhora, não? Justamente. O protonotário Cabral, se fosse vivo, confirmaria aqui o que lhe digo. Nem eu contesto a verdade. Hesito só na fórmula. Conheceu então o protonotário? Conheci-o. Ele era um padre modelo. Bom canonista, bom latinista, pio e caridoso, continuou o vigário. Sim, e ele possuía algumas prendas de sociedade, disse eu. Lá em casa sempre ouvi que era insigne parceiro ao gamão. Tinha muito bom dado, suspirou lentamente o vigário. Um dado de mestre. Então parece-lhe? Uma vez que não há outro sentido nem poderia vê-lo, sim. Sim, senhor, admite-se que faça o que quer. José Dias assistiu a estas diligências com grande melancolia. No fim, quando saímos, disse mal do padre, chamou-lhe meticuloso. Só lhe achava desculpa por não ter conhecido minha mãe, nem ele nem os outros homens do cemitério. Não a conheceram. Se a conhecessem, mandariam esculpir Santíssima. Capítulo 143. O último superlativo. Não foi o último superlativo de José Dias. Outros teve que não vale a pena escrever aqui. Até que veio o último, o melhor deles, o mais doce, o que lhe fez da morte um pedaço de vida. Já então morava comigo, posto que minha mãe lhe deixasse uma pequena lembrança, veio dizer-me que com legado ou sem ele, não se separaria de mim. Talvez a esperança dele fosse enterrar-me. Correspondia-se com Capitu, a quem pedia que lhe mandasse o retrato de Ezequiel, mas Capitu ia adiando a remessa de correio a correio, até que ele não pediu mais nada a não ser o coração do jovem estudante. Pediu-lhe também que não deixasse de falar a Ezequiel no velho amigo do pai e do avô, destinado pelo céu a amar o mesmo sangue. Era assim que ele preparava os cuidados da terceira geração, mas a morte veio antes de Ezequiel. A doença foi rápida. Mandei chamar um médico, o homeopata. Não, Bentinho, disse ele. Basta um alopata. Em todas as escolas se morre. Demais, foram ideias da mocidade que o tempo levou. Converto-me à fé de meus pais. A alopatia é o catolicismo da medicina. E morreu sereno após uma agonia curta. Pouco antes ouviu que o céu estava lindo e pediu que abríssemos a janela. Não, o ar pode fazer-lhe mal. Que mal? Ar é vida. Abrimos a janela. Realmente estava um céu azul e claro. José Dias soergueu-se e olhou para fora. Após alguns instantes, deixou cair a cabeça murmurando. Lindíssimo! Foi a última palavra que proferiu neste mundo. Pobre José Dias, por que hei de negar que chorei por ele? Capítulo 144. Uma pergunta tardia. Assim chorem por mim todos os olhos de amigos e amigas que deixo neste mundo, mas não é provável. Tenho-me feito esquecer. Moro longe, saio pouco. Não é que haja efetivamente ligado as duas pontas da vida. Esta casa do Engenho Novo, conquanto reproduza de mata-cavalos, apenas me lembra aquela, e mais por efeito de comparação e de reflexão do que de sentimento. Já disse isto mesmo. Hão de perguntar-me por que razão, tendo a própria casa velha na mesma rua antiga, não impedi que a demolissem e vim reproduzi-la nesta. A pergunta devia ser feita a princípio, mas aqui vai a resposta. A razão é que logo que minha mãe morreu, querendo ir para lá, fiz primeiro uma longa visita de inspeção por alguns dias, e toda a casa me desconheceu. No quintal,
a aroeira e a pitangueira, o poço, a caçamba velha, o lavadouro, nada sabiam de mim. A casuarina era a mesma que eu deixara ao fundo, mas o tronco, em vez de reto como outrora, tinha agora um ar de ponto de interrogação. Naturalmente pasmava do intruso. Corri os olhos pelo ar buscando algum pensamento que ali deixasse, e não achei nenhum. Ao contrário, a remagem começou a sussurrar alguma coisa que não entendi logo, e parece que era a cantiga das manhãs novas. Ao pé dessa música sonora e jovial, ouvi também o grunhir dos porcos, espécie de troca concentrada e filosófica. Tudo me era estranho e adverso. Deixei que demolissem a casa, e mais tarde, quando vim para o engenho novo, lembrou-me fazer esta reprodução por explicações que dei ao arquiteto, segundo contei em tempo.